A Microsoft, há alguns anos atrás, ela lançou um bot no Twitter que respondia de uma maneira autônoma, criava tweets de forma autônoma. E esse bot, em poucas semanas, começou a só produzir frases racistas, homofóbicas, etc. A Microsoft tirou do ar. E aí, o que ela fez agora? Ao invés da própria Microsoft, digamos assim, lançar a ferramenta de IA dela e poder arranhar a imagem dela, ela usou a OpenAI. Então, a outra empresa que não tem os riscos do Google e lançou um produto de inteligência artificial generativa e massificou. Então, antes de lançar de uma maneira irresponsável, ele precisa se preocupar em deixar aquilo o mais responsável possível, porque ele não quer arranhar a imagem do Google, que é um grande conglomerado. A OpenAI é uma startup pequena comparada ao Google, então eles podem arriscar mais nesse sentido. A nova paradigma da IA agora o que muda muito é a forma como você enxerga a informação. Não é mais só a lista de sites que o Google te dá. Agora você pode receber aquela informação num formato de conversa e não só numa lista de informação. Isso é sensacional. Isso é sensacional. Conectando, muitas vezes, diferentes fontes para te dar aquela resposta. Trazer profundidade. Profundidade que permeia qualquer atividade. Exatamente. Não tem uma atividade que não quer ser mais conhecedor ou agregar conhecimento nessa vastidão, só que organizada, que é o papel de IA, e a generativa principalmente. E uma outra coisa que eu acho interessante nesse posicionamento do Google é em relação à preocupação com a segurança, a responsabilidade dele. A Microsoft, há alguns anos atrás, ela lançou um bot no Twitter que respondia de uma maneira autônoma, criava tweets de forma autônoma. E esse bot, em poucas semanas, começou a só produzir frases racistas, homofóbicas, etc. A Microsoft tirou do ar. E aí, o que ela fez agora? Ao invés da própria Microsoft, digamos assim, lançar a ferramenta de IA dela e poder arranhar a imagem dela, ela usou a OpenAI. Então, a outra empresa que não tem os riscos do Google e lançou um produto de inteligência artificial generativa e massificou. Tá lá. O Google não fez essa abordagem, porque os produtos do Google são muito conectados ao próprio Google. Então, antes de lançar de uma maneira irresponsável, ele precisa se preocupar em deixar aquilo o mais responsável possível, porque ele não quer arranhar a imagem do Google, que é um grande conglomerado. A OpenAI é uma startup, sim, é gigantesca hoje, mas é uma startup pequena comparada ao Google. Então, eles podem arriscar mais nesse sentido. Isso, aquilo que eu falei no início. Exatamente. O Google tem muito a perder, dito por eles. Exatamente não por mim. isso. Eles tem muito a perder. Exatamente isso. Como a gente permeia o planeta, todas Exatamente as pessoas, eles têm muito a perder se algo sair errado. Agora, uma coisa que eu achei interessante aqui, que eu vou aqui dividir com vocês. As pessoas estão usando inspiração em vídeos gerados por IA para inspirar ideias, ou seja, inacreditável. Aumentar o repertório, Aumentar o repertório, porque imagem, cada dia mais, vídeos, as plataformas com imagem, são plataformas em destaque, os TikTok, fenômeno global, é tudo em cima de imagem. Então usa IA para inspirar os vídeos, usando IA para inspirar as suas próprias ideias. Eu achei isso sensacional. A questão é aprimorar e liberar ideias. Ideias que aí, com a ajuda da inteligência artificial, se amplifica, se amplia. Essa que é a ideia, de ampliar o conhecimento. Literalmente de expandir a nossa capacidade cognitiva. Exatamente. A mudança é muito rápida, isso vai acontecer muito rápido. Eu não falei, eu queria até falar na entrada, mas eu ouvi aí, não sei qual podcast que eu estava ouvindo, mas para mim foi uma pérola, assim, eu achei uma pérola. As pessoas têm que entender o que IA trará, isso é dado assim, de ciência, o que IA trará para nós, para humanidade, é mais ou menos o que a eletricidade trouxe como benefício para todos. Porque a eletricidade ela veio para permear todo mundo. E IA veio para ficar e para permear todo mundo. E a gente não tem que ter receio, só tem que ter conhecimento e o tempo correto para saber como é que a gente vai estar aprimorando, ou se auto-aprimorando, ou aprimorando os negócios, utilizando essa vastidão de informação disponibilizada. Então, acho que isso na minha visão, é muito, muito interessante. E o que ele dizia, os dois estavam dizendo, não se intimide ou distraia nesse momento de IA. Leve seu tempo para entender verdadeiramente o que ela é e o que ela trará para as pessoas. E uma coisa que eu achei sensacional, pus até em negrito na minha fala aqui, nas minhas anotações, IA não tem gosto. O gosto quem vai dar é a gente. Exatamente. Como a gente pergunta, como a gente quer saber, é o que vai fazer a diferença. Ela não tem gosto. A gente usa, o gosto é dado por humano. O humano vai dar a pitada, vai dar o sabor. É isso que a gente tem que ter, a consciência e não receio, A gente não pode ter receio. Aí vamos lá, tem um pouquinho mais pra gente dizer. O estilo ainda precisa vir dos humanos. As avaliações, as variações, opções, aprimoramento de visão que
possa vir é do IA. Mas ainda o estilo é dado por nós, porque não tem sabor, né? Nós vamos mudar o sabor. A gente vai dar a pitada. E tornar o IA útil e acessível para todos é a missão do Google. Então só vai lançar quando realmente puder fazer isso, que permeie toda a sociedade. Essa sociedade que utiliza e explora o Google. Ninguém tem todas as respostas. Isso é uma coisa que você já deve ter discutido em várias, né, várias aulas ou debates, pessoas que tenham vindo aqui com você. E acho que isso que é muito claro, né? A gente tem muita resposta que ainda as pessoas não têm. Então acho que precisa ter essa paciência. Tem pessoas com mais curiosidade, né, do que até a eficácia sobre isso. É muito mais curiosidade do que saber a eficácia, mas tem curiosidade. E a gente tem que buscar essa curiosidade. A IA não é IA. Trata-se dos humanos por detrás dela. Exatamente. Porque foi quem criou. Eu achei isso sensacional. Quem cria, quem mantém, quem continua desenvolvendo. Quem fomenta, quem alimenta, quem faz as perguntas. Quem decide investir nisso. Exatamente. Tudo são humanos. É uma questão de imaginação humana versus a inteligência artificial. É disso de que se trata. Perfeito. Então é essa troca, porque ela só vai evoluir, ou ela mesma vai trazer o benefício se houver essa troca. Sem troca, não tem benefício nenhum. E se toda a tecnologia ela está atrelada a algum benefício ou algum uso que um ser humano vai fazer dela, né? A partir do momento que... Se existe um benefício para um ser humano, significa que ela está trabalhando em conjunto com ele. Por isso que esse argumento da IA sozinha, autônoma, substituta dos humanos, não faz nem sentido na minha cabeça. Porque ela é algo que está a serviço, né? Exatamente. A serviço de nós que criamos ela. Exatamente. E que vai permear todos os setores. Ser responsável desde o início é extremamente importante para todos. E uma das coisas aí, misturando um pouco esses podcasts que eu estava dizendo a você, né, a vocês, a questão de responsabilidade vem muito conectado com segurança. Né? Então é ser responsável, né, e também tomar conta com a questão de segurança. Por isso que eu li a respeito, foi leitura, que os criadores de IA, são acho que 3, 4 principais, você deve saber melhor que eu, de literatura ou de cabeça, que são os 3 principais aí, eles estiveram até no Congresso americano. Para o Congresso americano colocar a mão nisso e não deixar que se perca. Sim. Porque, na minha visão, depois de ouvir isso e eu escutar e ler o que eu tenho lido, esse é um grande ofensor. Se a gente não tomar cuidado com a segurança, né, do que ela pode produzir, não para o bem, mas para o mal, pode trazer malefícios para a humanidade. Acho que isso tem o que os humanos podem fazer usando a IA para o mal. Isso. Né? Que é uma outra discussão. A metade da população da Terra, aqui não é Google, é do que eu escuto, né? A metade da população da Terra em 2024 passará por processo eleitoral para presidentes. A metade da população na Terra. Existe um temor muito grande se IA será utilizado de maneira maléfica nesses processos eleitorais. Como que esses candidatos vão utilizar? E aí eu remeto um pouco a isso, que esse alerta que foi lá no Congresso americano, os fundadores, os inventores, né? Os caras que foram os precursores de IA, os principais 3, né, acadêmicos, foram falar no Congresso, né, no Congresso americano. Vocês precisam pôr a mão e tomar conta. Né? Então, esse é um lado perigoso, né? Para a gente não fazer como aconteceu, né? com as redes sociais, com a Cambridge Analytica. Quem que é a Cambridge Analytica na vida? Que mudou, se é a Inglaterra, o plebiscito para, né, sair da comunidade europeia, se são eleições americanas, e aqui é sem política, mas eu digo coisas que alteraram o curso natural, né? Uma candidata no governo americano, a Hillary Clinton, que sabidamente, né, por isso que Cambridge Analytica acabou, né, sendo descontinuada, foi feito um trabalho contra, não a favor do que ganhou, mas contra ela, difamando coisas que não eram verdadeiras. Exatamente. Né? E era uma inteligência artificial que foi utilizada. Então, acho que é um policiamento, uma atenção, uma bandeira amarela que acho que a humanidade tem que ter e pensar. Tem toda a questão das famosas deepfakes, que mistura deep learning, que é um conceito da inteligência artificial, né, que tem de mais avançado, com fake news. Que agora eu não simplesmente produzo uma notícia falsa sobre o meu adversário. Eu faço um vídeo que
coloque o meu adversário fazendo algo que os leitores dele não vão gostar. É um vídeo real, com a cara dele, ele falando, é o deepfake. Então, Sim. é muito Incrível. mais sério do que a fake news. Sim. Muito mais sério do que a fake Muito news. mais, muito mais. Ainda vai tomar um tempo, isso é certo, 100%, que a gente vai precisar, todos nós precisaremos, para saber como explorar melhor na nossa atividade IA. Isso é uma coisa que eles falaram. Ainda vai tomar um tempo, então ninguém tem que se desesperar. E eu vejo muito assim em rodas de amigos, ou amigos do mundo corporativo, e a minha empresa, como vai entrar nisso, como que vai melhor capitalizar, como que a gente... Tem seu tempo, as coisas estão ainda... Não é se acomodando, ficar acomodado parado, é se acomodando nos locais corretos. Tem que ter um tempo para que isso ocorra, né? Reserve um momento, até a mensagem final, reserve um momento para gerenciar o seu conhecimento de como IA será aplicável à sua realidade. Reserve um momento. Então de reflexão mesmo. Reflexão mesmo. Tenho tempo para acontecer, tenho as ameaças que têm que ser administradas e tem os upsides. Quais são os upsides que você tem? Vá atrás deles. Então, eu acredito que tem muita coisa para a gente ainda aí, de novo, vou repetir, oportunidade, né, em debates como esse, trazer, né, pessoas que conseguem, como você no evento ontem, você falando de uma reação que você teve presente de robô, e você quer num evento nosso trazer o robô para poder interagir com quem estiver assistindo a gente, disseminar esse conhecimento para acelerar a melhor utilização que a IA pode trazer para cada uma das atividades. Outras, né, algumas em escala maior, outras em escala menor. O que é importante é ter essa consciência que não é virar chave. A gente não está falando de virar chave, a gente não está falando de... simplesmente eu vou adotar IA na minha companhia, eu sei por onde eu tenho que ir, eu sei o que eu tenho que fazer, porque não tem. Ninguém tem essa resposta. Né?